Capítulo 752, Fama. Foi a primeira vez que Fei e os estudantes de elite da Universidade Civil e Militar de Chambord experimentaram viajar debaixo d'água no Rei Alexander. O rio Zuli, em frente à cidade de Chambord, passava por mais da metade do território do Zenit e se fundia no Mar da Fragrância, que ficava ao sul de Zenit. Como a corrente era rápida e havia muitos animais aquáticos no rio, os navios raramente viajavam nesse rio. Além disso, as ondas no rio eram grandes e muitos recifes submersos estavam escondidos debaixo d'água, tornando esse caminho da água subutilizado. Até a marinha de Zenit estava espalhada apenas pelo Mar da Fragrância, que era um mar interior. Eles raramente entravam no rio Zuli para acessar o território do Zenit. Desde que o rei Alexander deixou a cidade de Chambord, ele viajou debaixo d'água a maior parte do tempo. Ele só tinha que subir à superfície da água para respirar ar uma vez a cada alguns dias. Após cerca de 3 dias de viagem debaixo d'água ou na superfície, o rei Alexander finalmente chegou ao fim do rio Zuli e entrou no Mar da Fragrância. Este encouraçado mágico, que foi construído com base no modelo do encouraçado da reserva da baleia da Era Mítica, era confortável. Quando estava viajando, era capaz de ir até a profundidade de 100 metros debaixo d'água e tinha todos os tipos de instalações no navio. Toda vez que chegava à superfície da água, era capaz de usar as pequenas matrizes mágicas para armazenar oxigênio suficiente para cerca de 100 pessoas por 2 dias. Não é de admirar que este navio tenha sido uma das embarcações mais poderosas da Era Mítica que passou pelo teste da guerra e do tempo. Na memória de Fei de sua vida anterior, havia embarcações de alta tecnologia como submarinos nucleares, e parecia que o rei Alexander, o produto da civilização mágica, não era inferior às tecnologias de metal. De fato, devido à existência de elementos mágicos, o rei Alexander era melhor do que os submarinos na Terra de várias maneiras. Nos últimos 3 dias, o rei e os estudantes ficaram satisfeitos com a experiência de viajar debaixo d'água. Através das telas mágicas, eles viam todos os tipos de peixes e bestas estranhos e misteriosas. Foi uma experiência mística e nova. Na manhã do 4º dia, de acordo com o cronograma, rei Alexander flutuou na superfície da água para obter ar fresco. Assim que a bandeira do rei Chambord foi erguida no navio, a primeira pessoa que subiu ao convés da cabine escondida foi Uski, o guarda-tolo de Fei. Depois de alguns dias, esse homem simples e direto já estava acostumado a esse trabalho. Quando respirou fundo na superfície do mar, estava prestes a ordenar aos oficiais de execução da lei que limpassem as algas e as conchas da superfície do navio antes de continuar na superfície do mar. De repente percebeu que algo estava errado. Quando olhou para cima, notou que frotas de navios de guerra os cercavam como manadas de tubarões. Droga! Estamos cercados! Embora Uski fosse musculoso e tivesse um cérebro menor, ele percebeu o que estava acontecendo. Ele olhou para as bandeiras negras militares de Lyon e rugiu. Prepare-se para a batalha. Esses malditos leonianos nos perseguiram até aqui. Esses bastardos desprezíveis. Como eles ousam cercar Sua Majestade Rei Alexander? Vou parti-los. O Império Lyon era um grande inimigo de Zenit. Portanto, a bandeira militar desse império dominante era bem conhecida pelos zenitianos. Luzes mágicas vermelhas instantaneamente começaram a piscar no rei Alexander, e a sirene penetrante quebrou o silêncio pacífico no mar de fragrância. De repente, os vários portões do convés se abriram e oficiais de execução da lei apareceram. Ao mesmo tempo, a esfera mágica de energia ao redor do navio desapareceu rapidamente, e todos os tipos de bestas e canhões mágicos também se mostraram ao redor dos navios, revelando as flechas afiadas que eram tão grossas quanto lanças. Em um instante, o rei Alexander se transformou em uma fera de guerra gigante que foi armada até os dentes, parecendo cruel e fria. O que está acontecendo? Não parece um navio da tribo do mar e um humano. Sentado em uma cadeira ao lado da bandeira real amarela de Lyon, aquele jovem nobre e bonito de Lyon que era arrogante ficou surpreso com essa cena.
Somente os impérios superpoderosos tinham navios de guerra únicos, onde podiam submergir debaixo d'água. Portanto, ele não se atreveu a menosprezar os convidados indesejados. Depois de observar por um tempo, ele balançou a cabeça e não reconheceu a bandeira do rei de Chambord, que tinha o cachorro de duas cabeças como uma espada e um machado em cada uma de suas bocas. Embora o reino de Chambord fosse famoso no Império Zenith devido à influência de Fei, era apenas um reino afiliado que recentemente chamou a atenção das pessoas, afinal. Havia centenas de reinos afiliados de Zenith, e os arrogantes leonianos nunca passavam tempo lembrando essas bandeiras que eram sem sentido para eles. Pergunte a eles de que império eles são e por que eles estão aqui. Este jovem bonito nobre de Lyon se levantou, limpou a mancha de vinho do rosto e perguntou com um tom sério. Assim que ele terminou de instruir um de seus mensageiros, um estrondo estridente soou naquele navio preto de aparência estranha. Este é um navio do rei Alexander de Chambord. Bastardos de Lyon. Que tal todos baixarem suas velas e se renderem? Vocês todos querem morrer? Essa voz ressoou no céu, e todos na região ouviram claramente. É mesmo Sua Majestade, Rei Alexander. Constantine ficou emocionado, e foi a primeira vez que o jovem rei bizantino perdeu a compostura. Ele riu e disse: encontramos o caminho nessa situação devastadora. Isto é para ser. Os leonianos estão acabados. Os navios de Lyon estão acabados. Este deve ser o trabalho dos deuses. Esses açougueiros vão pagar o preço. Atrás dele, os soldados e comandantes bizantinos que estavam prontos para morrer com seus inimigos não podiam deixar de torcer alto. A atmosfera heróica e trágica dos navios de guerra dos bizantinos desapareceu instantaneamente. Todos sabiam o que significava Rei de Chambord, Rei Alexander, Sua Majestade. Lorde da classe Sol. Santo Marcial Imperial. Invencível Deus da batalha. Vitória. Honra. Lenda. Sopre as cornetas e ataque os inimigos. Ataque esses açougueiros e proteja o Rei Alexander, Sua Majestade. Constantine ordenou com sua voz alta enquanto suas mãos descansavam no cabo da espada. Ele estava ansioso por isso. Esta seria a primeira vez que ele lutava ao lado do homem que mudou seu destino e o futuro dos bizantinos. Assim que as cornetas soaram, Constantine ficou um pouco nervoso e ansioso. Ele estava acostumado a batalhar e matar, e ele próprio era uma pequena lenda. Nesta situação devastadora, ele deveria estar muito calmo. No entanto, ele sentiu como se fosse um jovem comum que estava prestes a ser julgado por seu supervisor em um exame. Rei Alexander de Chambord. O jovem bonito nobre de Lyon, que agora estava parado ao lado da bandeira real amarela de Lyon no convés, ficou surpreso com o que ouviu e sua primeira reação foi emitir a ordem de retirada enquanto seu rosto mudava de cor. Todos os generais ao seu redor não se opuseram ao seu comando. Eles já aprenderam o que o rei Alexander de Chambord representou 4 dias atrás no relatório da inteligência que veio da linha de frente. Esse homem era como uma nuvem negra que não podia ser afastada do topo dos leonianos. O poder de um lorde da classe Sol não poderia ser facilmente comparado com soldados comuns. Isso já foi comprovado na enorme batalha nos arredores de São Petersburgo, 5 dias atrás. Embora houvesse mais de 100 navios de guerra e cerca de 40.000 soldados da marinha aqui hoje nesta frota de Lyon na baía Storm Point, e eles incluíam 1/3 da marinha de Lyon, isso não era suficiente para lidar com um lorde da classe Sol. Nesse momento, os soldados de Lyon demonstraram a grande disciplina e ordem militar. Em menos de 10 minutos, todos os navios da frota receberam as ordens e todos deram a volta, fazendo com que as ondas nessa região fossem caóticas e confusas. A vaidade de Fei ficaria muito satisfeita neste momento. Seu nome foi suficiente para espantar os soldados de elite de um império de nível 6. Isso significava que ele havia selado seu nome na lista de mestres de primeira linha no continente de Azeroth. Nesse momento, o jovem bonito nobre de Lyon, o rei Buckingham, disparou inesperadamente no ar e não recuou.
Ele voou lentamente em direção ao rei Alexandre e ficou no ar quando chegou perto, bloqueando o rei Alexandre da frota de Leon.